Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou corrigindo um problema que eu tive no áudio, então estou gravando de novo. Então vai ser um pouquinho melhor, eu acho. Desculpem pela visualização, pela câmera ruim, pela luz horrorosa, que eu tô gravando à noite e aí ficou difícil. Eu prometo que eu vou melhorar esse horário de gravação que eu tô gravando essa semana, certo? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ver um pouquinho da documentação de como escrever um relatório no nosso queridíssimo ANSYS, uma memória de cálculo para o nosso ANSYS. Bom, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, não esqueçam de ativar o sininho, mandarem para mim perguntas se vocês tiverem, o que estiver acontecendo e ajudarem a Era na vaquinha, tá certo? E vamos para o nosso documento. Bom, no nosso documento nós temos esse queridíssimo aqui. Primeira coisa que nós temos é o número de documento de referência e o título de referência. Aí você se pergunta, quais documentos de referência? Esses documentos de referência são porque sua memória de cálculo pode ser uma de várias, já que o projeto pode ser muito grande e necessitar de simulações separados projetos, separadas peças. Então você tem que referenciar essa parada para que tudo esteja aqui. E aí vale os números deles e as descrições. Depois nós temos exatamente as descrições do documento, ou seja, que versão do documento está aqui, a data no qual essa versão foi feita, a descrição dessa versão, o fornecedor dessa versão, se for terceirizado, né, se estiver fazendo serviço para outra empresa, o fornecedor aprovador, que é o que aprovou essa versão, o CREA desse cara que aprovou essa versão, e a empresa no qual está recebendo essa memória de cálculo. E aqui nós temos as logos ou identificação dessas empresas que vão estar recebendo e enviando, o número do fornecedor, no caso, a pessoa que fez o pedido desse documento, o número do desenho ou do que foi emitido, com a data dele, o aprovador dessa memória de cálculo que você está enviando e a data dele. Depois você tem a unidade ou empresa, o nome da empresa que você está soltando essa memória de cálculo, o verificador dessa empresa que passou por ele e ele falou que estava tudo ok, e ele que aprovou também a medida. Pode ser pessoas diferentes ou pode, às vezes, uma pessoa ter mais de um cargo nessa função, mas é isso que acontece. É óbvio que aqui dá para perceber que o CREA de todo mundo e a documentação de todo mundo é envolvida, porque se acontecer qualquer problema, sabem quem procurar e sabem quem penalizar caso tenha feito alguma não engenharia. Bom, depois disso nós temos o quê? Os títulos do documento, então onde vai ser aplicado, onde que esse documento está sendo feito e tudo mais. Desculpem o barulho, encerrado agora. E toda essa parte. Essa parte é mais, tanto esse título quanto o número, que é essa numeração que é fornecida pela empresa, ele é mais fornecida pela empresa que está recebendo essa memória de cálculo. E aí ela vai impor para você os títulos do documento e os números que ela quer colocar nesse documento. Ah, mas e se eu estiver fazendo para a empresa, eu estiver fazendo a memória de cálculo para a empresa, se esse trabalho for interno? Vai ter as mesmas caras, então não se preocupem com isso, vai ter isso. Depois nós temos o índice, com todas as partes que nós vamos ver agora. O número do documento ainda continua no rodapé, e aí a gente continua. O objetivo é o texto mais básico da face da Terra, mas ele precisa estar ali, que é o objetivo da presente memória de cálculo é dimensionar os esforços suportados pela escada de acesso, tal lugar, esse equipamento é utilizado na unidade, na empresa, tal, na área, tal, e é uma descrição disso. Por que existe isso? Porque esse documento tem que ser lido por qualquer pessoa do setor fabril. Então não precisa ser um engenheiro, ele tem que entender o que está se passando nesse documento. Aqui os documentos de referência, que se viram de praxe para você estar trabalhando está criando essa memória de cálculo. Óbvio que isso, documentos de referência, eles são o que a empresa forneceu, é desenhos em 2D, levantamentos que foram realizados e tudo mais. Depois você tem as premissas de projeto. As premissas de projeto já são a parte onde o que foi utilizado para o projeto. E aqui vem códigos e padrões, e aqui as normas que são, então as ANBRs, as ABNTs, e os códigos e padrões internacionais. Uma boa memória de cálculo tem tanto padrões nacionais quanto internacionais. Então saibam disso. Depois disso, vão vir o quê? Vão vir exatamente os materiais envolvidos. Então, material que vai estar trabalhando, que é onde você está fazendo, onde essa peça vai ser projetada. Ah, mas, Matheus, eu fiz a simulação em aço estrutural. Eu não teria que colocar aço estrutural aí agora? Não. O aço estrutural você fez porque você
você como engenheiro falou que era uma boa aproximação e era aceitável a aproximação para o material que vai ser fabricado essa peça. Então essa peça vai ser fabricada em ASTM A36, então as especificações de ASTM A36 têm que estar aqui. É por sua conta e risco que você colocou os resultados de uma simulação de aço estrutural. É o seu CREA que tem jogo. E o de todo mundo que aprovou, obviamente. Depois vem considerações de projeto. Aí você vai colocar todas as partes que você tem, que você projetou da peça. Então, aqui o modelo 3D, você vai colocar as medidas. Aqui só tem um modelinho para servir de exemplo. Mas você vai colocar as medidas, o 2D dele, tudo que serviu para você criar essa peça de dimensões. Depois o sistema de unidades, o qual o sistema métrico você vai apresentar todos os seus resultados. Então, você já define ele aqui. E os carregamentos. Nos carregamentos, você já vai definir os insumos que você realizou. Ah, mas o insumo que eu realizei é o computador. Não, você não vai discernir sobre o computador. Você vai discernir sobre o ANSYS, sobre o método de elementos finitos. Como eu falei anteriormente, a memória de cálculo tem que ser compreendida por todo mundo da linha Fabril. Então, você tem que explicar um pouquinho de como é essa parte toda de criar essa documentação. Como criar essa documentação? Não. Como calcular, como um software trabalha, certo? Então, um texto enorme, com alguma imagem sempre exemplificando. Memória de cálculos boas tem muitas imagens, saibam disso. E depois as cargas. Ah, mas, Matheus, como é que você sabe a carga que você vai impor? É você que simplesmente especificou ela? Não, existem normativas de projeto. Você vai trabalhar dentro das normativas. No caso das escadas, é aquelas normativas lá de cima, que foi especificado. Então, elas definem as cargas e até como os resultados quais resultados vão ser apresentados. Então, as normativas são uma das primeiras coisas que você busca quando vai começar a fazer o trabalho. Então, é aqui que está o segredo da coisa. E aí vem peso próprio para a escada, aí você fala como que o ANSYS coloca esse peso, como vetor, gravidade, papapá, e ele calcula, e aí você trabalha. Depois você vai vir para os outros pesos envolvidos de projeto, igual carga de pó, e carga de passarela, que é o movimento de pessoas nessa escada. E você ainda tem impor ainda outras cargas que podem ser na escada, carga com equipamento, quando for ver, análise vibracional que for fazer quando você tem um equipamento que vai ser ligado em cima dessa escada que vibra. Tem quem define a norma. Depois os resultados. Igual eu falei, as normas definem, óbvio, mas os resultados, quem define quais você vai apresentar também é você. Você tem que apresentar o que tem em norma, mas também tem que apresentar tudo que é relevante ao projeto para falar que ele vai ser feito com segurança, para falar que ele é seguro e que você embasou bem tudo que você está trabalhando. A memória de cálculo é a forma de você se defender quando você aprova um projeto e ele não seguiu a sua maneira, e vocês vão ver melhor isso. Então, para a escada, o que foi apresentado aqui nesse exemplo? Para a escada, o que foi feito, o que foi apresentado? Foi apresentado as informações, no caso, a total, e aí eu discerni um parágrafozinho explicando tudo. Sempre tem que ter esse parágrafozinho, porque às vezes a impressão pode ser feita em preto e branco, algum problema de dificuldade de interpretação dessa imagem e tudo mais, e você tem que estar escrevendo esse parágrafozinho. Depois você tem as deformações direcionais, x, y, z. Isso é importante por causa da norma, que ela impõe para mim que a deformação tem que ser de certa forma e tudo mais. E depois nós vamos para as tensões, o equivalente Von-Mises, e eu vou falar sobre as tensões que estão na peça, falar que a tensão de escoamento é tanto e tudo mais, e papapá, que é a análise de material. E aí é exatamente na conclusão que eu vou fazer essa análise. Naquele parágrafozinho, eu vou falar, olha, a tensão máxima foi encontrada aqui. E às vezes até rodar a peça para aparecer exatamente onde foi o máximo, quando está muito próximo dos seus limites. Mas é aqui que você vai falar que a peça passou, que a peça está ok, falando quais eram os limites, quais eram os limites e o que você alcançou na sua simulação, falar dos resultados que você podia estar trabalhando e os resultados que você alcançou, e principalmente ressaltar que no seu trabalho, para essa memória de cálculo, ele deve obedecer às cargas que você falou na memória de cálculo. Algo além daquilo é por responsabilidade da empresa, do funcionário que ele está trabalhando naquela operação. Então, essa escada, por exemplo, ela não é trabalhada para que se trabalhe com máquinas em cima dela. Então, se por acaso essa escada estoure, tenha algum por aspecto vibracional e seja aprovado por aspecto vibracional, mesmo que meu CREA esteja relacionado ao projeto, eu especifiquei que essa operação não era assegurada pela memória de cálculo para estar realizando na escada. Então, quem assegurou ela foi a empresa. Então, ela vai ser punida.
Então, é essa parte de documentação que protege quem tá projetando. É ser bem escrito. Mas ser bem escrito limita umas coisas. Primeiro, o documento tem que ser lido por todo mundo. Então, nada de usar linguagem complicada. É a linguagem mais simples. As unidades de medida têm que estar todas e ser todas na mesma organização. Isso é mais por aspecto de quem está lendo o documento e por quem está fazendo essa interpretação, quem vai utilizar o documento. Vale também nas unidades de medida, que você tem que saber o que é mais relevante para a empresa que você está trabalhando. A empresa com qual você está fazendo um projeto para Vale do Rio Doce. É interessante que lá eles trabalham com a medida inglesa, então coloque o seu trabalho na medida inglesa. Eles querem documentações todas padronizadas para eles. Você está fazendo um projeto para Embaré, que é uma indústria alimentícia. Você deve utilizar as medidas métricas, já que eles utilizam as medidas métricas, o Sistema Internacional de Medidas. Então, ali baseia. E por último, mas não menos importante, apresente todos os resultados possíveis, bem explicados e bem discernidos para que qualquer pessoa entenda. Esteja de tudo dentro de normativa. Não, mas eu projetei a escada, ela suporta as tensões admissíveis e tudo mais, ela só deforma muito. Ninguém quer subir numa escada que deforma muito. Ninguém quer subir em cima de uma estrutura que balança demais. A sensação é horrorosa. E esses aspectos são protegidos por norma. Mas você tem que estar atento a eles. Mas não quebra. Ok, mas é medida de segurança. Existe um estudo por trás dessas normativas. Mas a empresa que eu estou trabalhando não tem as normativas. Então, relate. Não solte um projeto sem que você tenha segurança do que você está fazendo, sem que você tenha segurança de que existe uma norma, um estudo anterior realizado que te qualifique, te dê certeza que você não está equivocado. E aí você trabalha com muita segurança fazendo esse tipo de trabalho. Além disso, o que eu tenho para falar para vocês de outra? Peço desculpas por estar um pouquinho desformatado, porque na verdade eu não estava com... meu Word eu perdi a licença do meu Word e aí eu tive que fazer no Google Docs. E já estamos com 12 minutos e pouquinho. Dessa vez essa regravação foi um pouquinho mais rápida, mas o que eu tenho para passar para vocês é uma tarefinha. O que é a tarefinha? Bom, já que estamos voltando ao ensino remoto emergencial e nós temos diversas atividades e estamos sendo cada vez mais apertados, eu não quero cobrar muito de vocês. Então, as próximas aulas a gente não vai ter mais tarefas, e sim vai ser um estudo de fazer diversas simulações diferenciadas para vocês aprenderem ferramentas diferenciadas. E aí vale que vocês, se vocês tiverem qualquer interesse em aconselhar algo que vocês têm mais interesse, que vocês queiram aprender, é válido. Então, eu espero o retorno de vocês. A outra coisa é que o último trabalho de vocês é exatamente esse. É escrever a memória de cálculo para a peça que vocês estão trabalhando. E nessa peça, vocês vão apresentar tudo. E o modelo, se eu vou enviar esse modelo para vocês? Não. O trabalho de vocês vai ser um pouquinho mais demorado, porque eu quero que vocês criem um próprio modelo, baseado nesse, óbvio, mas que seja um modelo de vocês. O motivo disso é que a gente quer criar um modelo bem legal para a universidade e que possa certificar para todos os outros grupos e que possa certificar para trabalhos futuros, uma coisa bem profissional, mas criado por alunos com a realidade dos alunos, e não uma realidade tão distante quanto a empresarial, mas algo que vocês acreditam ser relevante. Óbvio, se atenham que a gente quer trazer um pouquinho mais essa ideia de empresa, então que vocês criam um modelo baseado no que eu mostrei. Mas é livre para a criação de vocês. Façam no modelo que vocês apresentarem melhor e baseiem da melhor forma que vocês puderem. Eu vou estar buscando informações e vou estar certificando vocês, principalmente os alunos do Cefet, sobre como a gente alcança essas normativas pelo Cefet. Eu acredito que a gente deve ter como e vou insistir para que a gente descubra como os alunos podem ter interesse, para que vocês, se vocês tiverem interesse em trabalhar com elas também e aprenderem a ler, devido à importância clara que eu deixei aqui, vocês vão estar lá. Com o link, com as disponibilizações pelo Cefet. Os alunos que não são do Cefet, que são de alguma universidade, ou você que está assistindo de fora do YouTube, e eu acho incrível que você esteja assistindo essa videoaula fora do YouTube, para ser sincero, por favor, fora do YouTube não, que você esteja assistindo sem ser aluno de universidade ou de uma instituição. Acho realmente incrível.
Por favor, me mandem mensagem, às vezes eu consigo entrar em contato com uma empresa, com alguma norma que possa adaptar o seu projeto, uma norma que esteja gratuita pela BNT, que já venceu, ou que sirva só de referência, para que vocês aprendam a mexer com a norma, para que vocês possam estar aprendendo a ler essas normativas. E os alunos de outra universidade podem estar sempre olhando também a possibilidade de estar olhando esse documento, de estar olhando esse documento em outro lugar e vendo se a sua universidade disponibiliza essas normativas para vocês, certo? Bom, acredito que seja isso. 15 minutinhos de aula para o ensino remoto, acho que está ótimo. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de poderem estar comentando, me mandando um feedback e de doar na vaquinha para ela, para estar ajudando a gente, mais iniciativas assim, continuarem, certo? Então, tchau para vocês. Até daqui 2 semanas. Tchau, tchau.